Bom, talvez de notável conhecimento geral, detrimento do campo da filosofia da religião, o debate sobre a existência de Deus. Ora, Deus existe ou não existe? Como Deus interage com nós? E nesses questionamentos existem vários argumentos, tanto para ir contra a existência de Deus, quanto a favor. Mas, especificadamente, o que eu quero falar hoje é um argumento a favor da existência de Deus, né? Que é o argumento ontológico. O argumento ontológico surgiu lá na Idade Média com Santo Anselmo. Santo Anselmo formulou o argumento ontológico baseado em Deus como o ser máximo que não pode ser pensado além dele. Ou seja, Deus é o princípio máximo de finitude e nada acima dele. Não existe nada acima dele. Logo, se não existe nada acima dele, nada pode ser pensado acima dele, né? O argumento, ele se baseia de que tudo, Deus é o ser maior que não pode ser pensado. Nada maior acima dele pode ser pensado. Ora, se Deus estivesse apenas no nosso intelecto, a gente conseguiria pensar em algo maior que Deus, mas não conseguimos. Logo, Deus existe. Óbvio, eu estou fazendo uma definição simplicista e nem um pouco fiel. Recomendo que você leia o livro dele argumentando sobre sobre a existência de Deus através desse argumento ontológico. Eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre esse argumento, né? Até porque eu li esse livro já faz ano passado e eu não sou um grande dominador desse argumento. Então, recomendo que você veja outros canais ou você leia o próprio livro de Santo Anselmo, como eu acabei de falar. Depois, nós temos o argumento ontológico do René Descartes, depois o do Kurt Gödel e depois do Alvin Platini. Bom, eu vou focar especificadamente, né, de Santo Anselmo até René Descartes, né, e vou falar um pouco sobre o que eu acho das críticas. Bom, eu quero trazer duas críticas aqui que ficaram muito famosas sobre o argumento ontológico. A primeira crítica que ficou muito famosa foi a de Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque ela foi de um próprio doutor da igreja e do contra esse argumento. Por quê? Ora, é de se notar que, como até Kant mostra, o argumento ontológico é um argumento a priori, ou seja, ele não é um argumento puramente, ele não é um argumento que demanda de evidências empíricas, é um argumento baseado apenas em um raciocínio lógico, de maneira até analítica, porque nenhum argumento em Deus pode ser sintético a priori, até porque Deus é absolutamente simples. Mas uma coisa que São Tomás deixa claro no Suma Teológica é que é praticamente impossível a gente provar Deus de maneira autoevidente porque não temos acesso imediato à própria essência de Deus. Isso é algo impossível. Ou seja, a crítica de São Tomás é nada mais do que um problema epistemológico de conhecimento sobre a essência de Deus, que não podemos conhecer a essência de Deus de maneira direta. Tanto é que as 5 vias, caso alguém não saiba, são argumentos a posteriori. Igual, por exemplo, o princípio da razão suficiente do Leibniz é o argumento da contingência igual do Aquino, mas a diferença é que ele, por exemplo, é a priori, né? E o próprio Leibniz tinha uma visão um pouco contrária à de Aquino nesse sentido, né? Mas vamos voltar ao que importa. O outro argumento, que é também muito importante trazer aqui, é o argumento do Kant. Kant argumenta no Crítica da Razão Pura, em um capítulo indo contra o argumento ontológico, que a existência não é o predicado. Ou seja, para caso você não entenda, é simples. Se eu chegar a você e falar o seguinte: eu tenho 100 garfos reais, você vai falar, tá, mas como assim? Por que você falou reais? Isso não faz sentido, porque quando eu falo que existem 100 garfos, você já está especificando que eles existem. Então, esse princípio de reais como um princípio de existência está sendo usado como predicado, mas isso é impossível. Não se deve usar a existência como um predicado, né? Até porque os predicados estão ligados, né, a características, né, da própria essência, da essência do ser. Ou seja, eu sou um ser e tenho determinada essência. Ou seja, como diria Aristóteles na metafísica, a essência nada mais é do que uma descrição quantitativa do ente. Uma descrição quantitativa e qualitativa do ente, né? E como ela é uma descrição, né, ela indica tudo aquilo que o ente é.
Então, como a existência é diferente da essência, né? Ou seja, a existência é diferente da essência, é de se notar que a existência não pode ser um predicado, até porque ele é diferente da essência. Entende? Uma coisa que é problemática para mim na visão do argumento kantiano é que, ok, você pode afirmar sim que a existência não é um predicado, até porque existe uma diferença clara entre essência e existência. Mas, em Deus, não há qualquer distinção real. Ora, se Deus é absolutamente simples, então como é que Deus vai ter, de maneira estabelecida aqui, qualquer distinção real, né? Ele não tem, ele é absolutamente simples. Então, o próprio ato de ser, ou seja, essa existência, o ato de ser, aquilo que é real, não é diferente da sua essência. Ou seja, o próprio existir é a configuração da própria essência e ser de Deus. Então, esse argumento, a crítica do Kant, valeria apenas para entes contidos, não para Deus. Porque, como em Deus não há qualquer distinção de essência e existência, e tudo é como se fosse uma coisa só, algo sem distinções, então há de se dizer que sim, a existência pode ser um predicado quando tratamos de um ser no qual não tem nenhuma distinção real entre essência e existência. Já a crítica de São Tomás, ela me parece coerente, né? Me parece forte, porque até uma crítica epistemológica à ideia de que não podemos acessar de forma imediata a essência de Deus. Então, logo, esse argumento de Santo Anselmo e de René Descartes, que é de maneira autoevidente a priori, cairia por terra. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo e falou!